Ok. Ah, abra sua Bíblia na primeira epístola de João. Nós temos estudado a primeira epístola de João. Então, abra aí a sua Bíblia. Se você estiver aí atento no acompanhamento desse programa de estudos, você já percebeu que esta é a nossa quinta aula. Hoje é a quinta aula em João. Vou refrescar a sua memória. Na primeira aula foi uma aula introdutória. Você aprendeu quem escreveu essa epístola, você aprendeu quando escreveu, você aprendeu para quem escreveu, você aprendeu com que propósito ele escreveu. Então você aprendeu que João escreveu essa epístola para ajudar os seus leitores a discernirem a verdadeira fé. Discernirem a verdadeira fé em dois sentidos: discernir o ensino correto e discernir a autêntica experiência religiosa. Então, esse é o propósito desta epístola. João diz claramente lá no capítulo 4, verso 1, ele diz que os seus leitores precisavam aprender a provar os espíritos, se procedem de Deus. E ele diz também, lá no capítulo 5, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Então, João diz, eu escrevi isso aqui para vocês provarem os espíritos, para vocês terem critérios para avaliar o ensino. E eu escrevi isso aqui para que vocês pudessem ter critérios para avaliar a experiência religiosa de vocês. Um parêntese sobre isso, é para você avaliar a sua experiência religiosa, tá bom? Não é para você avaliar a experiência religiosa do seu irmão, tá? Então, provai a vós mesmos se estáis na fé. Então, para que você saiba se a sua experiência é autêntica. Então, esse é o propósito desta carta. Então, essa foi a aula introdutória. Depois nós tivemos três aulas analisando o modo como João começa a escrever esta epístola. E nós vimos que João começa a escrever essa epístola de um modo diferente do normal. Não tem aquela apresentação do remetente, não tem a revelação do destinatário, não tem aquela saudação inicial, não tem nada disso. João já começa direto no assunto, parece. E por isso, nós extraímos do modo como João começa a epístola, nós extraímos três critérios pelos quais podemos avaliar o ensino verdadeiro. Como é que eu vou avaliar o ensino? Três critérios. Foram 3 aulas e nós analisamos em cada aula um desses critérios. Qual é o primeiro critério? Apostolicidade. O ensino é apostólico? É o que os apóstolos ensinaram? Então esse é o primeiro critério. Se não for o ensino dos apóstolos, rejeite. Não vem de Deus. Segundo critério, a fé verdadeira é fé grafada. Estas coisas vos escrevemos, disse João. Portanto, é o que está escrito que vale. Se o ensino oferecido é diferente do que está escrito,
rejeite. Segundo critério. E o terceiro critério, a verdadeira fé é sobre o Verbo da vida. É sobre Jesus Cristo, o Salvador, que é Deus, se fez homem para redimir a criação que nós estragamos com o nosso pecado. Então, o ensino é sobre Jesus e a salvação que nos vem por intermédio dele, nos termos ensinados pelos apóstolos. Se não for essa a fé que está sendo proposta, deve ser rejeitada. É isso que Paulo diz. Pode ser um anjo ensinando, ainda que seja um anjo, seja anátema, disse Paulo escrevendo aos Gálatas. Então, a primeira aula é introdutória, mais 3 aulas na introdução da epístola. Chegamos à 5ª aula agora. Então, hoje nós vamos olhar a partir do verso 5 até o verso 10. 1 de João 1, 5 a 10. Então, eu leio e vocês acompanham aí silenciosamente. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a compreender o sentido do texto que acabamos de ler? Senhor, dá-nos uma boa compreensão desta passagem. Ilumina as nossas mentes, abra o nosso coração, dá-nos um correto entendimento e que a tua palavra seja viva, eficaz, transformadora nesta manhã para todos nós. Nós oramos em nome de Jesus, que é a palavra que se fez carne. Amém. Muito bem. Se na porção anterior, que nós já estudamos, versos 1 a 4, se dos versos 1 a 4, a passagem nos ajudou a julgar a verdadeira doutrina. É apostólica, é o que está escrito, é a respeito do verbo da vida. Então, esses são os critérios. Então, até então, nós vimos como julgar a verdadeira doutrina. Agora, a partir do verso 5, parece que João nos ajuda a julgar agora a verdadeira experiência religiosa. Então, passamos da doutrina para a experiência, ok? Então, nós vamos encontrar aqui critérios para julgar a verdadeira experiência religiosa, a autêntica experiência religiosa.
Então, vejam aí no verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então aqui João estabelece um pressuposto com base no qual você vai poder testar uma experiência religiosa. Então ele começa com um pressuposto doutrinário, com um pressuposto que é a revelação que Deus dá de si mesmo. Qual é o pressuposto no qual João vai se basear? O pressuposto é a verdade a respeito de Deus, que diz que Deus é luz, ok? Então, esse é o pressuposto. Mas antes de analisarmos esse pressuposto, dê uma olhada aí. O modo como João fala. Verso 5, estou analisando o verso 5. Ele diz: a mensagem que da parte dele temos ouvido. Preste atenção. Quem temos ouvido? Quem são estes que temos ouvido? Os apóstolos. João começou a epístola dizendo que eles viram, eles ouviram, as mãos deles apalparam quando o verbo da vida se fez carne e habitou entre nós. Então, eu disse a vocês naquela ocasião que João estava evocando a autoridade apostólica dele e dos seus colegas do grupo apostólico. Ele está dizendo que eles aprenderam essas coisas com o próprio Senhor. Eles receberam de primeira mão, não é? Então, quem é que temos ouvido? Olha, nós temos ouvido, nós aqui são os apóstolos. Então, João está dizendo, olha, nós vimos, nós apalpamos, estivemos com ele. E a mensagem que temos ouvido, ou que ouvimos de quem? Da parte dele, do Senhor, não é? Então, o verso 5, João está dizendo aí, está se referindo ao ensino que os apóstolos aprenderam com o próprio Senhor. Então, quando João diz aqui, Deus é luz, e você pergunta, João, onde é que você tirou isso que Deus é luz? Com quem que você aprendeu isso? Ele diz, com o Senhor. Eu andei com ele, a minha mão tocou nele, os meus olhos o viram, e durante aqueles 3 anos de treinamento com ele, depois mais 40 dias ele esteve conosco ressuscitado, ele que nos contou essas coisas. Como é que você sabe, João, que Deus é luz? Eu aprendi isso com o Senhor. Percebe? A fonte do ensino apostólico é, em última instância, o próprio Deus, o Senhor mesmo. Então, ele recebeu isso de fonte primária. Não foi de ouvir dizer. Não é? Esse é o ponto, isso é importante. Então, preste bem atenção no verso 5. Ele está dizendo aí que o Senhor Jesus ensinou para eles que Deus é luz e que em Deus não há treva nenhuma. Qual é o significado dessa afirmação? Desse ensino que os apóstolos receberam a respeito da divindade, não é? Irmãos, na Bíblia, luz, na Bíblia,
tem dois significados, pelo menos, e dois significados que estão conectados, estão estreitamente relacionados entre si. Primeiro sentido de luz na Bíblia é o sentido epistemológico. Pastor, o que é esse negócio aí, esse palavrão aí, epistemológico? Epistemologia é a ciência que estuda o modo como nós conhecemos as coisas. Então, a epistemologia se dedica a estudar o entendimento, o conhecimento humano. Como é que os seres humanos conhecem as coisas? A epistemologia lida com isso. Então, quando eu digo que luz na Bíblia tem o sentido epistemológico, quer dizer, luz tem a ver com entendimento, com conhecimento. Na Bíblia, quem está na luz tem clareza das coisas, conhece as coisas. Então, luz é sinônimo de conhecimento, de clareza. Trevas é sinônimo de ignorância. Ok? Então, quem está na luz tem compreensão, tem entendimento. Quem não está na luz, quem está nas trevas, está na ignorância e vai vai bater a cara no morão da cerca lá, não é? Porque está andando no escuro, Então, luz tem o sentido na Bíblia de conhecimento, um sentido epistemológico. Mas, luz na Bíblia também tem um sentido moral, não apenas epistemológico, mas tem também um sentido moral. Luz na Bíblia, às vezes é usado, esse termo luz, às vezes é usado para significar pureza moral, não é? Paulo usa muito isso, ele fala das obras das trevas. O que são as obras das trevas, não é? Orgia, bebedice, adultério, ou seja, obras das trevas são impureza moral. Luz é sinônimo de pureza moral. Então, andar na luz, nesse sentido, significa uma vida de pureza moral, não é? Uma vida santa, uma vida separada do pecado. Enquanto que obra das trevas significa, quem anda nas trevas, significa uma vida moralmente impura, moralmente reprovável. Então, luz pode ter um sentido epistemológico, significar entendimento das coisas, e luz pode ter um sentido moral, significar pureza moral. E eu disse ainda há pouco que esses dois sentidos, eles estão conectados, eles estão relacionados. Uma coisa está relacionada à outra, não é? O sentido epistemológico acaba desaguando no sentido moral. Quem tem entendimento das coisas vai viver de maneira correta. Quem está nas trevas vai praticar as obras das trevas. As duas coisas estão conectadas. Deixe-me mostrar um texto a vocês no qual os dois sentidos de luz e trevas estão conectados. Abra Efésios. Eu vou mostrar a vocês uma passagem na qual você vai perceber em Efésios 4 o sentido moral e o sentido epistemológico conectados. Você vai perceber a conexão entre os dois sentidos.
Efésios capítulo 4. A partir do verso 17 eu leio. 4 a partir do verso 17. Preste bem atenção. Isto, portanto, diz Paulo, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Preste atenção aí. O que Paulo está dizendo? Olha, vocês não devem viver como vivem os incrédulos, os gentios. Tá? Isso que ele está dizendo. Vocês não devem viver como eles. Não andem como eles. Como é que eles andam? Verso 19. Paulo diz que eles vivem praticando com avidez, verso 19, toda sorte de impureza. Então, Paulo está dizendo que a vida dos incrédulos é marcada pela impureza moral. Não é isso que ele está dizendo aí? Vocês não devem viver como eles, porque eles, com avidez, eles praticam com avidez, ou seja, pecam com força, não é? É com avidez. Eles praticam toda sorte de impureza. É isso que ele está dizendo aí. Agora, por que é que eles vivem desse jeito, Paulo? Por que é que os incrédulos vivem nas trevas morais? Ele vai dizer aí, no final do verso 17, por causa da vaidade dos seus próprios pensamentos, ou seja, o pensamento deles é vão, o jeito de entender as coisas. E olha o verso 18, eles estão obscurecidos de entendimento. O que é obscurecido de entendimento? Trevas epistemológicas. Por causa do entendimento nas trevas, obscurecidos, na escuridão, por causa da escuridão epistemológica, eles caem na escuridão moral. Percebe como é que as duas coisas estão ligadas? Estão ligadas aí? É isso que Paulo está dizendo. Trevas, luz pode ter um sentido epistemológico, pode ter um sentido moral, mas os dois estão tudo junto e misturado, não é? Porque uma coisa leva a outra. Dada essa explicação sobre o sentido bíblico de trevas e luz, agora vamos olhar para o que João está dizendo. Então, João está dizendo aqui que Deus é luz. Deus é luz. Luz epistemológica e luz moral. Deus é luz. E não há nele treva alguma. Então, ao dizer que Deus é luz, João está querendo dizer que Deus é moralmente puro. Que não há impureza moral em Deus. Ao dizer que Deus é luz, ele está dizendo que Deus é epistemologicamente claro. O entendimento de Deus é límpido. Tudo está claro para ele. Tudo está patente diante dele. Então, Deus é luz nesses dois sentidos. Pureza moral e clareza epistemológica.
Não é assim que o Salmo 139 diz? Se eu digo assim, eu vou fugir de Deus, faço a minha cama no mais profundo abismo. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares. Tem jeito de fugir da presença de Deus? Não tem. E aí ele fala, e se eu dizer assim, as trevas me encobrirão e Deus não vai me achar no meio das trevas. Ele fala, não tem jeito, Deus é luz. Tudo está claro para ele. Aliás, ele conhece você melhor do que você se conhece. Ele conhece o seu coração e sabe de coisas do seu coração que nem você sabe. Por isso é que o salmista, no final do Salmo 139, disse, o som do meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, que talvez esteja lá, eu não estou percebendo. Percebe? Então Deus é luz. Luz no sentido moral e luz no sentido epistemológico. Ele tem tanto pureza moral quanto clareza epistemológica. Então, veja bem, é isso que os apóstolos aprenderam a respeito de Deus com o Senhor Jesus. É isso que ele está dizendo aí no verso 5, não é? A mensagem que da parte dele recebemos e passamos para vocês, os apóstolos estão dizendo, a mensagem que da parte de Jesus nós recebemos, qual é a mensagem? Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Essa é a verdade sobre Deus que os apóstolos receberam de quem? De Jesus, e passaram para quem? Para nós. É assim que a verdade chegou até nós, por meio dos apóstolos de forma escrita, não é? Repetindo o que já vimos. Então, esta é a mensagem, Deus é luz, não é? E onde Deus se manifesta, o pecado é exposto, não é? O pecado é exposto. Lembra Isaías, capítulo 6? Diante de uma manifestação de Deus. Isaías diz que no ano do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e seres angelicais adoravam o Senhor. E diante da presença do Senhor, diante da clareza da luz do Senhor, Isaías teve uma percepção do seu próprio pecado. Olha a luz, a clareza epistemológica. Quando você se aproxima da luz, mais você percebe a sua feiura. Pense no contraste. Você pega um pano bege, clarinho, bege, clarinho, você olha assim e fala, isso é branco. Isso é branco. Até que você pega um pano branco mesmo e coloca do lado dele e compara, aí você vê que o branco que você estava vendo, branco, não é tão branco assim. O contraste mostra isso. Não é verdade? Quando você está longe de Deus, você se vê branco. Claro, límpido, limpinho. Mas quando você se aproxima de Deus, você vê que a sua pureza não é tão pura assim. Percebe? É isso que aconteceu com Isaías. Na presença do Senhor, ele falou, e eu que me achava tão bom, estou perdido. Sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Crente que se acha tem que chegar mais perto do Senhor, tá? Se você se acha, chega mais perto do Senhor. Aí você vai ver quem você é.
Você vai ter a sensação de Isaías: estou perdido. Sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Não é? Então, oi, pois não, Jurandir? É verdade, Jurandir. Agora a gente precisa deixar bem claro aqui para não fazer confusão. A gente precisa ser preciso nessas afirmações. Eu dizer apenas que nós não nos aproximamos de Deus pode passar a ideia de que somos autômatos, que somos máquinas, que não somos pessoas. Não, nós somos pessoas, nós nos aproximamos de Deus. As duas coisas têm que ser mantidas juntas. Olha como é que Jesus... Vamos abrir um parêntese, isso é importante. Isso me dá a chance de mostrar uma coisa importante. Abra Mateus. Não, eu só estou querendo fazer uma afirmação mais clara, só isso. Pois é, mas deixe-me aproveitar esse momento para mostrar como as duas coisas precisam ser mantidas juntas e como Jesus as manteve juntas. Isso é importante. É uma boa oportunidade para Mateus. Abram Mateus. Mateus 11. 11. É muito importante você perceber essas duas coisas juntas. Mateus 11. A partir do verso 25. Vejam bem. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Preste atenção. Jesus fez uma oração dizendo: Pai, eu te agradeço, porque ninguém pode me conhecer, só o Senhor me conhece e só eu conheço o Senhor. Nós somos um. Ninguém pode conhecer a mim se o Senhor não revelar para ele. Ninguém pode conhecer o Senhor se eu não o revelar para ele. Ninguém pode vir a mim se o Senhor que me enviou não o trouxer. Então veja bem, quem leva você ao Pai é o Filho e quem leva você ao Filho é o Pai. Está claro isso? Verdade. Está aí, está claro. Ato contínuo, verso 28. Depois de fazer essa oração, o que Jesus diz? Vinde a mim. Olha, se Jesus está mandando você ir a ele, é porque você vai a ele, pode ir a ele. É claro que você tem que manter as duas coisas juntas. Você foi a Jesus um dia? Foi. Você foi a Jesus. E fez uma escolha voluntária. E você foi porque quis, não foi? Você não foi arrastado assim, esperneando. Não quero Jesus, eu não quero. Não, igual aquele menino que você sai arrastando. Não quero. Não, você fala, eu quero ir. E você foi. Mas você foi levado.
Então, se eu disser que você foi sozinho, eu estou dizendo que você é um ser, eu divinizei você. Se eu disser que você só foi levado, eu robotizei você. Então, eu tenho que manter as duas coisas juntas. Você não é autônomo e você não é autômato. Não é? Você não é Deus, mas também não é um robô. Você é um ser humano, você faz escolhas. É só para manter essas duas coisas juntas, isso é importante. Muito bem, então vamos lá. No verso 5 de 1 João 1, então, nós estamos vendo aí a verdade que a premissa de João. Deus é luz, essa é a premissa. Nós aprendemos isso com o Senhor. Então, você já sabe a mensagem dos apóstolos, Deus é luz, já sabe com quem que eles aprenderam. Essa é a premissa. Agora prestem atenção no verso 6. Essa é a premissa. Deus é luz. Logo, vem o verso 6. Logo, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você percebe a lógica de João aí? João diz, olha, o que nós aprendemos com Jesus é que Deus é luz. Bom, então, logo, se alguém disser que tem comunhão com Deus, já que Deus é luz, essa pessoa tem que andar na luz. Se alguém diz que tem comunhão com Deus, mas não anda na luz, essa experiência religiosa não é verdadeira, não é autêntica. Percebe o critério para julgar a experiência religiosa? Deus é luz. E se alguém diz que tem comunhão com Deus, o que se espera? É que essa pessoa, tendo comunhão com um Deus que é luz, ele possa andar na luz. Simples. Simples assim. Esse é o critério para julgar a experiência religiosa. Não é? Simples assim, diz João. Então, vejam bem aí a lógica de João. Percebam que João usa aí o termo comunhão. Comunhão. O grego koinonia é a palavra grega. O que é comunhão? O que é comunhão? Isso é importante entender. Comunhão significa ter coisas em comum. Comunhão, coisas em comum. A gente não usa esse termo para falar de regime de casamento, não é assim? Comunhão de bens, casado com regime de comunhão de bens. Os bens são comuns. O que é seu é meu, o que é meu é seu. Não é assim? Lembra que lá no livro dos Atos dos Apóstolos, quando naquele contexto lá em que Lucas conta como é que os primeiros cristãos viviam e conta aquela história de Ananias e Safira, lembram? E aí ele diz que eles tinham tudo em comum. Então, comunhão é ter coisas em comum. O que é comunhão com Deus? Ter coisas em comum com Deus. Não é verdade? Então, falar que tem comunhão com Deus significa que se tem coisas em comum com Ele.
mais ou menos o mesmo gosto de Deus, tem coisas em comum. Eu gosto das coisas que Deus gosta. Nós temos um gosto comum. Eu aprovo as coisas que Deus aprova. Eu tenho um entendimento comum. Eu rejeito as coisas que Deus rejeita. Eu aprecio as coisas que Deus Isso é comunhão, é ter coisas em comum com Deus. Entendeu? Então, veja bem, ter comunhão é ter coisas em comum, ter o mesmo gosto, reprovar as mesmas coisas, detestar as mesmas coisas, não é? Então, se eu digo que tem comunhão com Deus, mas não tenho coisas em comum com Ele, essa experiência religiosa não é uma experiência autêntica. Você está entendendo a lógica de João aí? Não é? João está dizendo, olha, nós aprendemos com o Senhor que Deus é luz. Nele não há treva nenhuma. Portanto, logo, aquele que diz que tem comunhão com Deus, que tem uma experiência religiosa com Ele, precisa ter coisas em comum com Deus. Se você diz que tem comunhão com Deus, mas não anda na luz, então é mentiroso. Em outras palavras, a sua experiência religiosa não é uma experiência autêntica. Se você diz que tem comunhão com a luz, mas anda no erro, não tem clareza de entendimento, não é? Então, não tem o mesmo entendimento das coisas que Deus, não tem a mesma pureza moral. Então, andar nas trevas significa viver no erro, viver no pecado, viver na ignorância de Deus, em hostilidade a Ele. Então, você percebe que aqui João está dando aos seus leitores um critério para avaliar uma experiência religiosa. É um critério moral, não é? É um critério moral. Se eu digo que tenho comunhão com Deus, Deus é verdade. Então, eu preciso gostar de verdade e aborrecer a mentira. Não é verdade? Porque Deus é verdade e eu tenho que ter coisas em comum com Ele. Deus é justiça, mas eu aprecio e pratico injustiças. Opa, isso está depondo contra a minha experiência religiosa. Eu digo que tenho coisas em comum com Deus, mas Deus é compassivo, misericordioso, assaz benigno, perdoador. Eu sou vingativo. Parece que a sua experiência religiosa está entrando em xeque aí. Como é que você fala que tem comunhão com Deus e anda nas trevas? Percebe a lógica? O critério para se avaliar a minha experiência religiosa. Então, João está dando aí um critério, ok? Ele diz, nós aprendemos com o Senhor que Deus é luz, não há nele treva alguma, portanto, isso nos dá um critério. Se Deus é luz, quem diz ter comunhão com Ele, tem coisas em comum com Ele, precisa andar na luz. Se anda nas trevas, coloca em xeque a sua experiência religiosa. Mas vamos para frente, que atrás vem gente, não é? Veja bem. Agora vejam aí o verso 7. Chegamos ao verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, no verso 6 ele diz, se eu não ando na luz,
Qual é a consequência? Eu estou depondo contra a autenticidade da minha experiência religiosa. Eu estou dizendo que a minha experiência, estou dizendo sem palavras, que a minha experiência religiosa é inautêntica. Então, essa é a consequência de andar nas trevas. Eu estou me revelando mentiroso, que eu digo que tem comunhão com Deus, mas a minha vida diz outra coisa. Mas chega no verso 7 e diz, olha, agora, se eu andar na luz, duas consequências. Se eu andar nas trevas, já vimos as consequências. Se eu andar na luz, verso 7, porém, se eu andar na luz, como Ele está na luz, como Deus está na luz, duas consequências aí. Quais são as duas consequências? Mantemos comunhão uns com os outros. Olha só, isso é muito importante. Se eu ando na luz, está subentendido no verso 7. Porque no verso 6 ele diz, se eu não ando na luz, a minha comunhão com Deus não existe. Agora, se eu ando na luz, sim, aí eu estou autenticando a minha comunhão com Deus, e como consequência disto, temos comunhão uns com os outros. Preste atenção. Como é que João relaciona a comunhão vertical com a comunhão horizontal? Se eu ando na luz, é sinal de que eu tenho comunhão com a luz, que é Deus. E se eu tenho comunhão com a luz, que é Deus, como consequência, eu tenho comunhão com outras pessoas. Temos comunhão uns com os outros. Isso é muito importante porque isso ensina para nós que a comunhão com Deus implica necessariamente em comunhão uns com os outros. Isso é muito importante porque tem gente hoje que quer separar as duas coisas. Tem gente hoje que acha que é possível ter comunhão com Deus sem ter comunhão uns com os outros. Acham que é possível andar com Deus, mas não andar uns com os outros. Não tem jeito. Acha que pode ser um bom cristão em casa, sem se envolver com a igreja, sem se envolver com outros. Não tem jeito. Não separe o homem o que Deus ajuntou. Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos, Deus juntou isso. Não separe. Não tem jeito. Entendeu? Não é difícil você entender isso. Pense na relação biológica. Pense na sua família biológica. Pense na sua família biológica, não é? Você pense nos seus pais biológicos. Você tem uma ligação biológica com seus pais. Não é verdade? Você tem uma ligação biológica com seus pais. Você tem o mesmo DNA dos seus pais. Então, tem uma ligação biológica. Agora, se você tem irmãos biológicos, pense nos seus irmãos biológicos. Eles também têm uma ligação biológica com seus pais. Eles nasceram dos mesmos pais. Pense nisso. Agora, você pode dizer que não tem nenhuma ligação com seu irmão? Tem jeito. O fato de vocês estarem ligados ao mesmo pai e à mesma mãe, liga vocês biologicamente.
Se você fizer o DNA do seu irmão, você vai ver que você está conectado a ele biologicamente. É a mesma coisa espiritualmente. Se você é nascido de Deus, é filho de Deus, eu sou nascido de Deus, sou filho de Deus, você tem o meu DNA espiritual, comunhão com o Pai, comunhão com os irmãos. Não tem como separar. É claro, irmão a gente não escolhe, né? Irmão a gente não escolhe. Claro, a gente pisa no pé uns dos outros, a gente briga, não é? A gente sai... Outro dia eu vi um meme, abrindo parênteses aqui, eu vi um meme falando da estranha relação entre os irmãos, né? E o meme dizia assim, da estranha relação dos irmãos. Se ele precisar, eu dou até o rim para ele, mas não empresto o carregador do celular. Não é assim a relação entre irmãos? Se ele precisar, eu dou o meu rim para ele, mas não empresto o carregador do celular. Irmão é assim, não é? Brigam entre eles, mas fala com um deles que o outro é feio para você ver. Não é assim? Então, irmãos são assim. A gente pisa no pé um do outro, mas nós somos irmãos, não é? A gente briga, mas nós somos irmãos. Nós temos uma conexão que nos ligam. Então, é isso que João está dizendo aí. O resultado da nossa comunhão com Deus é o quê? Temos comunhão uns com os outros, tá? Preste mais atenção, tem outro resultado aí. Ele diz aí, temos comunhão uns com os outros. Então, o que uma experiência religiosa autêntica? Em que uma experiência religiosa autêntica resulta? Em quê? Comunhão uns com os outros. E resulta mais em quê? E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Olha só. Parece que esse verso 7 faz uma promessa de perdão para quem não precisa de perdão. Não parece? Eu não sei se você concorda comigo, mas quando eu leio esse verso, parece que nós temos aí uma promessa de perdão para quem não precisa de perdão. Olha só, se andarmos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nem isso que está dizendo aí no verso 7? Estranho isso, não é? Tinha que ser se andarmos nas trevas, né? Se andarmos nas luz, a minha comunhão com Deus está autenticada e, como consequência, duas coisas acontecem. Comunhão horizontal uns com os outros e perdão no sangue de Cristo. Parece que é uma promessa de perdão para quem não precisa de perdão, não parece? Está dizendo aí, se andarmos na luz, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Quem anda na luz não precisa de perdão. É isso? Mas aqui o ponto é o seguinte, Jetro, eu acho que a melhor maneira de entender isso não é que quem anda na luz não precisa de perdão. Só que não. Essa conclusão está errada. João está mostrando aqui que esse andar na luz não significa perfeição. Entendeu? Ato contínuo ele vai dizer, se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, somos mentirosos. Então, João está tendo o cuidado de explicar
que esse andar na luz não significa perfeição ainda. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Já somos filhos de Deus, mas ainda não somos perfeitos. Entendeu? Pois não, Jurandir? Consumada. Confirmada ela está. Consumada, concluída. Não, não, não podemos ter dúvida de que ela já foi confirmada. Aham. Aham. Exatamente. Então, irmãos, prestem bem atenção. Dois benefícios procedentes da comunhão com Deus. Comunhão uns com os outros e a garantia de perdão por meio do sangue de Cristo. E como eu disse, não é uma oferta de perdão para quem não precisa de perdão. Se andarmos na luz, não significa impecabilidade. Não significa perfeição ainda. Significa uma nova identidade. Você já é essencialmente nova criatura. Você ainda não é totalmente nova criatura. Entendeu? Você já tem uma nova identidade. Você já é uma nova criatura. Você já é novo homem. A expressão que a Bíblia usa. Muito cuidado. Você precisa ser preciso aqui. Isso aqui tem que ter precisão. Os termos precisam ser precisos, senão dá problema. Aqui tem uma imprecisão que às vezes a gente usa. Tem muita gente que fala, não, eu sou novo homem e velho homem. Não, você não é novo homem e velho homem. Você não é duas pessoas. Você é novo homem. O velho homem morreu lá na cruz. Você é novo homem. Você ainda tem, é diferente. Você ainda tem resquícios da velha natureza. Mas você é uma nova pessoa. Você não é Você é novo homem. Novo homem. Essencialmente, nova criatura. Como é que você entende, então? Uma coisa é velha natureza e velho homem. Não é identidade. A sua identidade é nova. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você é nova criatura. Mas, reverendo, você não está dizendo que eu ainda preciso de perdão, que eu ainda ocasionalmente peco. É verdade. Você é essencialmente nova criatura. Mas você ainda não é totalmente nova criatura. Vem aqui, Arthur. Deixa eu ensinar esse pessoal aqui. Vem cá. Está aqui o Arthur, ó. Quantos anos você tem? 10 anos. Está aqui, ó. O Arthur, aqui está um homem.
essencialmente um homem, não é? Está aqui um homem. Posso dizer, isso aqui é uma pessoa, um ser humano, não é? Mas ele ainda não é um homem na sua totalidade, não é verdade? Ele é um homem em desenvolvimento, não é? Então, biologicamente, há muita coisa ainda que precisa acontecer aqui, desenvolver, não é? Deixa eu ver se você tem barba aqui, deixa eu ver. Tem não, aí, ó, tá vendo? Entendeu? Você já é nova criatura, mas é uma criatura assim, em desenvolvimento. Ainda não manifestou o que você haverá de ser. Aqui já é um homem, mas ainda não manifestou. Daqui uns dias vai começar a manifestar. Viu, Kelly? Obrigado por sua ajuda na minha aula, viu? Você é um bom professor auxiliar. Entendeu? Então, você já é nova criatura, mas não é totalmente, totalmente nova criatura, e por isso você precisa ser perdoado. Então, aqueles que já nasceram de novo, aqueles que andam na luz, têm a garantia de perdão. Quem não anda na luz, não tem comunhão com Deus, não tem perdão. Sobre eles a ira de Deus está. É só uma questão de tempo e Deus vai manifestar a sua ira. O convite para eles é: fujam da ira vindoura. Se você já fugiu da ira, o pecado não é mais a sua identidade. Mas você ainda ocasionalmente peca. Traz grande desconforto. E você anseia pelo dia em que vai estar livre desses desejos pecaminosos que acompanham você. Você chora, anseia. Mas você não precisa se desesperar. Se você tem comunhão com Deus, se você anda na luz, não se desespere. A promessa é: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, tem perdão para eles. Entendeu? Então não é uma oferta de perdão para quem não precisa de perdão, porque os que andam na luz ainda precisam de perdão. Acho que é disso que Jesus está falando aqui. Quer ver? Abra sua Bíblia em João. É por isso que João vai dizer logo depois aqui, que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Ainda temos. Não é a nossa identidade, mas ainda temos. Ok? Vá lá. Lembra, Tiago, eu estou me lembrando de um texto de Tiago aqui que diz: todos tropeçamos em muitas coisas. Tiago diz aos crentes: todos nós tropeçamos ainda em muitas coisas. Ainda não somos perfeitos, não é? Então, a gente não peca mais como hábito, não é? A gente não se entrega mais com avidez, não é? A gente não se entrega à prática do pecado de maneira em completo abandono. A gente luta contra ele, não é? A vida cristã é uma luta constante, angustiosa, angustiante, não é? Contra o pecado. E nós lamentamos esse fato. O pecado causa incômodo. Aí faz sentido a promessa do perdão. Mas eu falei de João 13, Evangelho de João 13. Eu acho que é disso que Jesus, que João está falando aí. Ele aprendeu com Jesus, nós vimos, não é? A partir do verso 8, veja bem, a partir do verso 8, João 13, 8 em diante, ó. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés.
quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Lembra Jesus lavando os pés dos apóstolos na última ceia? E Pedro se sentiu tão incomodado. O Senhor lavar os pés dele? Não é possível. Eu falei, Senhor, não. Eu que tenho que lavar os pés do Senhor. Que isso? Lavar os meus pés, Senhor? E Jesus falou, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro falou, Senhor, então se é assim, lava tudo, né? Lava a cabeça, dá um banho. E Jesus falou, não. Quem já está limpo, não precisa senão lavar os pés. Vocês já estão limpos. Não todos, porque tinha Judas, os Iscariotes lá, né? Mas vocês já estão limpos. Viu? Se você já foi lavado pelo sangue de Jesus, se você já foi regenerado pelo lavar regenerador de espírito, você já está limpo. Mas ainda precisa de lavar os pés de vez em quando. Entendeu a figura, a metáfora? É isso aí. É isso que João está dizendo. Quando ele diz, se andarmos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se já fomos lavados por ele, a lavagem dos pés está garantida. Percebe? Então, quando você ocasionalmente vê a feiura do seu pecado e fala, meu Deus, dá um desânimo na gente, né? Dá vontade de jogar a toalha. Fala, não consigo. Que tristeza, que angústia. De novo. Não, lembre dessa passagem. Tem lavagem dos pés garantida para você. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Purifica do pecado aqueles que andam na luz, aqueles que têm comunhão com Ele. Ele não está falando de gente que não tem comunhão. Não, gente que não tem comunhão com Ele está perdido, tá? Entendeu? Mas uma vez que tem comunhão com Ele, tomou o banho e tem garantido até o final da jornada a lavagem dos pés. Que coisa maravilhosa. Isso é um bálsamo para o coração de gente pecadora que não gosta de ser pecador. É um bálsamo, não é? Isso é muito bom a gente saber disso. Então, preste bem atenção. João está escrevendo aqui para que saibais que tendes a vida eterna. João está escrevendo aqui para que os seus leitores tenham critérios para avaliar a experiência religiosa deles. Qual é o critério aqui? É um critério moral. É um critério moral. Deus é luz, ele falou. E aqueles que têm comunhão com Ele, têm que andar na luz. Se diz que tem comunhão com Ele e não anda na luz, então não passou no teste. Essa experiência religiosa é falsa. É claro, a gente continua pecador. Andar na luz não é perfeição ainda. Não é. Você precisa constantemente lavar os pés. Mas a promessa aqui de que aqueles que andam na luz, o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Deus é fiel e justo. Olha, para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo. É uma questão de justiça. Por quê? Porque a dívida já foi paga. Não conceder perdão seria uma injustiça da parte de Deus, e Deus não comete injustiça. Uma vez que Jesus pagou,
A concessão de perdão está disponível. E não apenas perdoar os pecados, mas nos purificar de toda injustiça. O que é isso? Purificar de toda injustiça. Eu tenho entendido essa purificação, não apenas o perdão, mas a purificação. A purificação é aquela sensação de bem-estar. Pecado causa mal-estar. Mas uma vez que Deus concede perdão em Cristo, Ele devolve a alegria da salvação pela qual Davi orou, né? Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Aquela sensação de bem-estar. Depois de um dia cheio, calor, lotação na cidade, né? Fila de banco, e você está exausto, e você chega em casa e toma aquela ducha. Não dá uma sensação de bem-estar? Coisa gostosa? Perdão provoca isso na gente, sensação de bem-estar. Então Deus não apenas perdoa e purifica de toda injustiça, devolve a sensação de bem-estar. Então, é assim que João nos ensina a julgar a verdadeira, autêntica experiência espiritual. Ok? Já passamos 5 minutos da aula. Ô Nitanei, vem aqui à frente, por favor. Traga o Samuel aí, vem aqui. Eu gostaria de orar com vocês. Vem aqui.